Bom dia a todos, vamos para mais um vídeo do nosso canal Encontro com Conhecimento e agora já, começando a introdução da quarta dimensão. Para a gente falar de quarta dimensão, a gente não vai usar o aspecto físico da quarta dimensão. Eu não estou querendo provar para ninguém que existe a quarta dimensão no aspecto físico. Eu não quero pegar um gráfico e mostrar um movimento do YX, do gráfico XY, e aí eu colocar o Z e mais uma incógnita e essa forma de mostrar a quarta dimensão, porque isso já é mostrado para as pessoas. Hoje a gente já tem gráficos matemáticos mostrando a quarta dimensão. Não é esse o meu objetivo, mostrar as coordenadas e exemplificar pela matemática, nem por gráficos. Eu quero dizer para vocês, então, em primeiro lugar, que a quarta dimensão, o que eu estou dizendo para vocês, em primeiro lugar, é que vocês só vão encontrar a partir do plano mental de vocês. Não existe como você encontrar essa quarta dimensão que eu estou dizendo se vocês não explorarem a mente de vocês. E quando eu estou dizendo também exploração da mente de vocês, é que eu quero dizer que a tua mente tem níveis conscienciais que você não faz a mínima noção que eles existam, e nem eu, e etc. Então a mente que eu estou dizendo aqui está num nível infinito. Você vai ter que buscar ciclos sobre ciclos. Então, quando a gente está falando disso, primeiro eu quero falar o que aconteceu com a gente para não acreditar que existe uma quarta dimensão, Porque eu só vivo a partir de uma terceira dimensão, que é uma dimensão espacial e que a gente pode colocar nos parâmetros físicos, sim, como comprimento, largura e altura. Isso é muito fácil, porque todas as nossas contas estão baseadas nisso e acaba na dimensão do cubo. Quer dizer, como o cubo apresenta essas medidas, a largura, altura e comprimento, nós acreditamos só na visão cúbica. É interessante que, apesar da gente viver numa terceira dimensão, nem o cubo nós exploramos. Nem o entendimento do cubo nós exploramos, porque se a gente explorasse o entendimento do cubo, com certeza entenderíamos que existiria uma quarta dimensão. Então, nós criaturas, e eu vou explicar isso hoje, seremos representados pelo número 2 em relação à criatura. E o número 2, na realidade, seriam as vibrações, frequências. Eu já falei que o número 2 representa frequências. Então, essas frequências, na realidade, comprimento de onda, E assim por diante. O que a gente chama das ondas e das partículas, hoje a gente já pode estudar pela física quântica. Nós somos, na realidade, em termos de energia, frequências. Então, na realidade, como a gente está numa esfera terrestre, física, limitada por massa e matéria, muitas pessoas negam a quarta dimensão e também a terceira dimensão. Porque se a gente fosse pensar em terceira dimensão, comprimento, largura e altura, chegaríamos nas alturas que seria o céu, na terceira dimensão. E teríamos como orientadores no céu as estrelas. Então, se a gente nem olha para as estrelas, que seria a terceira dimensão nesse sentido, enxergando o espaço, sendo espaço algo ilimitado, que dirá a quarta dimensão, onde não tem mais tempo e nem espaço,
onde não existe mais o tempo e o espaço. Então, nós, seres humanos, na realidade, vivemos normalmente só no comprimento e na largura, e esquecemos a altura, esquecemos o eixo vertical. Mas isso é muito fácil da gente entender por quê? Porque todo o nosso padrão aqui na terceira dimensão está baseado em sobrevivência. A gente vive de instinto e de sobrevivência e isso acaba dominando nós. Claramente, então, para eu não acreditar num mundo superior e numa evolução maior, eu fui dominado pelo medo e pelas crenças humanas, né? Pelo medo do desconhecido e pelas crenças dos homens. Mas para a gente então entender um pouco melhor essas crenças e esses medos que impedem até eu enxergar uma terceira dimensão, né? Enxergar que existe uma luz criando o nosso sistema, né? A gente precisa perceber então que quando a gente fala de percepção da nossa mente até o mundo tridimensional, nós estamos ligados aos 5 sentidos. Então, na realidade, toda a visão do ser humano, né, a assimilação da informação passa pelos 5 sentidos. Então, nós, seres humanos, temos que passar primeiro do crivo das sensações. E esse crivo das sensações, né, que quem na realidade usa desse crivo das sensações é a nossa mente. Então, a nossa mente tridimensional, ela trabalha por alguns fatores, e esses fatores é que levam à ilusão do ser humano, né? A primeira ilusão do ser humano é que ele, na realidade, é uma sensação, né? Então, ele não fala, eu estou com medo. Ele fala, eu sou medo. Eu sou amor. Eu sou raiva. Eu sou ódio. Eu sou frio. Eu sou calor. E etc. Então, devido à sensação ser tão forte nele, ele é dominado pela sensação, ele é dominado pelo sentimento e ele é dominado pelo pensamento. E quando isso ocorre, que ele é dominado por um pensamento, por um sentimento ou por uma sensação, ele esquece do todo. Vamos dizer que esse pensamento pode gerar uma crença. Ele é dominado por um pensamento que gera uma crença, ele fica aprisionado nessa crença. Então, enquanto que a gente não tiver uma libertação, né, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas sensações que prejudicam a nossa evolução, né, a gente nem vai reconhecer que existe uma terceira dimensão, que dirá uma quarta dimensão, que não existe tempo e nem espaço. Então eu vou usar um exemplo disso de maneira bem clara para a gente poder entender melhor. Quando a gente fala então desse mundo aqui, 3 fatores são importantíssimos, né? Tempo, espaço e sentidos. O tempo, o espaço e sentidos. Quando eu falo que toda criatura tem um número 2, quer dizer, oscila, vibra, movimenta e etc., né? Anterior ao número 2 existe o número 1. O que quer dizer isso? Vamos entender isso para entender um pouco, porque é tão difícil as pessoas entenderem uma das outras e se comunicarem uma com as outras, né? Eu, ser humano, então, eu trabalho com uma percepção de algo por fatores, né? Por partes.
Então, eu sou um ser humano completo. Mas esse ser humano completo, ele é pé, mão, braços, perna, rim, pulmão, peito e assim por diante, que forma um todo. Um todo. Então, eu sou um ser humano que forma um todo. Só que quando eu vou fazer uma análise e discriminar, né, eu posso analisar parte por parte. E essa parte por parte eu chamo de separação. Eu posso esquecer que eu sou um todo e só pensar que eu sou cabeça. Eu posso esquecer que eu sou um todo e só pensar que eu sou um braço. Eu posso esquecer que eu sou um todo e só pensar que eu sou um dedo. Então, o todo é todo. E nós, na realidade, às vezes colocamos a parte na frente do todo. Isso, na realidade, além de ser provisório, é uma grande ilusão. Então, quando eu falei que nossa mente trabalha com sensações, com sentidos e etc., aí o exemplo prático. Quando eu estou com dor, por exemplo, na minha mão, o meu todo começa a direcionar para a mão. Então, eu olhando para a minha mão, eu esqueço que eu faço parte do todo e só quero resolver o problema da minha mão. Está doendo a minha mão, o todo passa a ser a minha mão. Está doendo o meu braço, a minha atenção passa a ser o meu braço. Está doendo a minha perna, a minha atenção passa a ser a minha perna. Então, as nossas sensações, que não são nossa, não são o que nós somos, quero dizer, né? Não são o que nós somos no todo, nos enganam. Por quê? Porque eu posso ficar preso a uma sensação, eu posso ficar preso a um sentimento, eu posso ficar preso a um pensamento, e esse aprisionamento que existe forma o que a gente chama da terceira dimensão, forma um mundo físico, forma um mundo espacial. Então, quando nós, seres humanos, etc., fomos educados apenas que somos físicos e mentais no máximo, então nós somos pensamento, sentimentos e atos, por exemplo, né? Nós somos só isso. Nós não sabemos que por trás de tudo isso existe um eu. Existe um eu, e esse eu, na realidade, é que abarca todas as coisas. Esse eu, na realidade, ele abarca a experiência dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, das sensações, mas ele não é isso, né? Ele está fora disso. Como ele está fora disso, ele é apenas um observador disso. Apenas ele analisa isso. Porque ele apenas pode ser como um olho em relação a um objeto. Então eu estou olhando aqui esse livro e o meu eu, na realidade, está conectado com esse livro. Mas ele não é esse livro. Mas ele analisa esse livro. Ele discrimina esse livro. Ele discerne esse livro. Então, como a gente perdeu esse contato com esse eu, né, na realidade, nós, na realidade, nos confundimos com aquilo que é passageiro, provisório e etc. Então, é como se eu quisesse pegar o sentimento de alegria e segurar esse ali que nem uma borracha. Aí eu vou ver que no mundo que a gente vive, e por isso é tridimensional, né, na realidade, tudo aqui a gente vive num mundo dual. Dual.
onde existe o que a gente chama dessa borracha, que eu pego ela, seguro, só que ela acaba. Depois de um tempo que eu vou usar ela, ela termina e etc. Então, esse mundo provisório que a gente vive, né, da terceira dimensão, é sempre um mundo dual. Então, a mesma sensação de frio, né, ela muda para sensação de calor. A mesma sensação de medo muda para raiva. A mesma sensação de raiva muda para frustração. Está sempre em mutação. Então, quando eu me confundi com os sentidos e com objetos físicos, eu me tapei para o entendimento do meu eu, da terceira dimensão. Eu fiz isso através de uma coisa chamada, de um pensamento chamado ignorância, né? Eu fui ignorante, eu entrei nas trevas. Trevas ligado aos 3 chakras inferiores. Eu entrei no véu de Maia, né? Então eu, em algum momento, através das crenças, eu acreditei que eu não tenho um eu e que esse eu humano não se liga ao eu divino. Um eu que me transmite consciência, e essa consciência, na realidade, passa pela mente, passa pelos pensamentos, passa pelos sentimentos e passa pelos atos. Então, quando eu, na realidade, criei uma realidade ilusória, por ser impermanente e provisória, né? Eu fui me afastando cada vez mais da presença divina que existe dentro de mim, e essa presença divina que existe dentro de mim, ela já era onipotente, onipresente e onisciente. Então, e que permeia todo o universo, que circula todo o universo, que preenche todo o universo, em todas as dimensões. Então, quando eu vou viver pelos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, eu posso fazer essa confusão. Por quê? Porque eu só posso, pelo olho, ver no plano físico. Então eu estou vendo aqui algo que é permanente no físico. O olho é que me transmite a visão física. É só pelo nariz que eu posso cheirar, né? Então, na realidade, é pelo nariz que me transmite, né, o olfato. É pela pele que temos o tato, pela mão que a gente consegue entender o tato e etc, mas pela pele em geral, né? O tato tem a ver com a pele. Então, o que vai acontecer com a gente? Audição com o ouvido. Eu posso fixar leis, né, fantasiosas, irreais, mas reais para minha percepção tridimensional, através da minha ignorância. Então, quando eu começo a sair do plano dos sentidos físicos, né, que por isso a gente chama físicos, porque eles também podem ser fixos, e não percebo um todo, né? Que não adianta o olfato achar que o problema é só no nariz, porque se eu tiver, por exemplo, o clima me influenciando, ou tiver uma doença me influenciando, também vai influenciar o meu olfato. O todo está ligado às partes, e a parte está ligada ao todo. Então eu não posso desligar a parte do todo, né? Tudo que eu sinto, tudo que eu penso, depende de um conjunto de fatores. Não é nem só os fatores físicos,
não são nem os fatores mentais e não é só o espiritual, é um todo e etc. E a nossa mente, a partir da quarta dimensão, atinge esse todo, né? Ela abarca o todo. E porque ela abarca o todo, né, na realidade, nós não sabemos praticamente nada sobre nós mesmos. Porque viemos vivendo num sistema automático, num sistema inconsciente, sem levar em consideração a consciência, né? Sem colocar em primeiro lugar a consciência, sendo que também a consciência não somos nós. Porque se a consciência fosse nossa, fosse apenas nós, se a nossa consciência fosse fixa, parada e etc., não teria níveis de consciência. Não teria, avancei um nível de consciência, aprendi algo novo e assim por diante. Então, tudo que existe dentro de nós está em mudança o tempo todo, em evolução o tempo todo, né? E a consciência de eu entender que tudo está em movimento, né? Através dos sentidos da dimensão física, vem através de uma palavra chamada desejo. Desejo. Então, o processo tridimensional, o mundo tridimensional, se entende pela palavra desejo. Então, a partir do momento que eu desejo, né, uma comida, eu me coloco em movimento. Se eu desejo um ato sexual, eu me coloco em movimento e assim por diante. Então, as experiências de tempo no mundo tridimensional se dá por desejo e por um novo desejo. Então, acabou o desejo, eu realizei o desejo, começa um novo desejo. Aí eu realizei um novo desejo, aí começa um novo desejo. E assim por diante. Então, nossa mente que a gente tem hoje, ela, através do desejo, pode se separar de um nível consciencial superior. Então, o nosso eu, né, na realidade humano, né, foi tentado pelo desejo. Aí começa a nossa evolução, começa o nosso movimento. Então, para quem estuda astrologia, né, a gente está falando no nível de Áries. Então, Áries foi o primeiro impulso, e esse primeiro impulso é o desejo. Sendo que o mais forte que mexe com a psicologia humana, o que integra e desintegra a psicologia, o psique humana, é o desejo sexual, que vai estar lá em Escorpião. Então, se a gente colocar níveis de consciência, né? Então, através desses níveis de consciência, eu vou a partir daí começar a me conhecer. Primeiro eu conheci os sentidos e me decepcionei com os sentidos, porque tudo nos sentidos é dual e impermanente. Eu cheirei uma rosa e fiquei encantado com a rosa. Depois eu cheirei um lixo, né, na realidade, um cocô, e não gostei do cheiro do excremento, e etc. Então eu fui aprendendo através dos sentidos que todos os sentidos físicos são duais e impermanentes. Então não existe o bem sem o mal. E isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em primeiro lugar, é saber se eu tinha uma visão que todas as coisas eram permanentes, eu vivo numa impermanência e no mundo material todas as coisas são provisórias. O homem pode perceber isso, mas pode não ter
consciência disso. Ele percebe, mas não preenche a consciência disso. Então, automaticamente, ele vai se frustrar com a vida. Ele vai se frustrar com a vida física, né? Ele vai se frustrar com a vida carnal. Esse momento de se frustrar com a vida carnal está escrito em todas as escrituras de todos os povos, porque ele foi enganado pela serpente. A serpente, na realidade, representa nada mais num nível físico do que os próprios 5 sentidos. Ele, na realidade, não levou em consideração que ele tinha uma mente que discrimina o que é bem e mal em todas as circunstâncias. Então, naquele momento que o homem, na realidade, descobre que tem uma mente, não estou falando de um cérebro, eu estou falando de uma mente, ele começa a descobrir que ele foi enganado pelos sentidos, né? Que essa mente, na realidade, que se utiliza dos sentidos para que ela apareça, para que ela pudesse aparecer, né? Para que ela recebesse, na realidade, o cargo de sujeito e não objeto, né? Foi invertido, o objeto ficou na frente do sujeito. Então isso, na realidade, é um erro de percepção, é um erro de visão de como as coisas funcionam, e esse erro de visão de como as coisas funcionam é o pecado original. Então, o ser humano, na realidade, que começou evoluindo pelos sentidos, né? Agora, a partir do momento que ele começa a perceber que esses sentidos estão ligados ao desejo, né? E que esse desejo, existe um tempo para vir outro desejo, que são os ciclos do tempo na terceira dimensão, né? Eu comprei uma casa. Ah, agora eu não estou satisfeito mais com a minha casa. Agora eu vou comprar um carro. Ah, agora não estou mais satisfeito com um novo carro. Vou comprar outro carro. Agora não estou satisfeito com isso. Por quê? Porque sempre aqui existe impermanência. Sempre existe impermanência. Então ele vai vendo que todas essas experiências que ele não preencheu de luz, né, de consciência, fizeram que ele se atrasasse na sua evolução mental e espiritual, né? Então ele agora começa a mudar o seu foco de visão de fora, que era ligado aos 5 sentidos, e aqui alimentava suas paixões e emoções, né? Ele era alimentado por paixões e emoções, e agora ele quer colocar a razão na frente das emoções, né? Então, quando o coração dele, que é o órgão dele mais forte de sentir a emoção, né? Na realidade, então ele começa a perceber, olha, a raiva faz mal, olha, o medo me paralisa, olha, então ele passa por um processo que chama reflexão. Então ele já não age mais por impulso, né? Ele pensa como controlar o seu desejo. E esse todo processo de controlar o seu desejo leva ele a uma terceira dimensão. Quando ele percebe que ele tem a necessidade de controlar os seus desejos, controlar suas emoções, ele chega na dimensão dos pensamentos, das formas pensamentos. Ele começa a analisar que ele pensa. Fala, eu penso. Se eu penso, eu agora vou ver se essa experiência é boa ou ruim. Eu vou ver se essa sensação não me traz uma doença. Eu vou ver se esse sentimento não me traz
um desequilíbrio. Então, a partir desse momento que ele vive dessa forma, ele busca preceitos éticos e morais. Ele começa a obedecer leis e regras, que seria o terceiro nível de evolução. Ele começa a querer ler profundamente regras e leis que controle os seus sentidos e que mudem os seus pensamentos. Só dele fazer esses dois movimentos, ele já começou a entender definitivamente o que é uma terceira dimensão. Então, numa terceira dimensão, todas as coisas, na realidade, já têm um propósito absolutamente definido. As coisas são o que são. Por isso que a gente observa o Sol dando uma volta sobre a Terra dando uma volta sobre o Sol depois de 365 dias, a Lua dando uma volta a cada 28 dias, a gente vê os planetas em determinado local, os animais cumprindo uma função, tudo pré-determinada. Existe um destino, existe um propósito, né? Em todas as coisas ele percebe que existe um propósito. Então, quando ele percebe que ele desvia desse propósito, ou quando ele tem uma visão falsa do que seria qualquer coisa, ele começa a buscar leis e regras de seres anteriores a ele, homens anteriores a ele, ensinamentos anteriores a eles, que já analisaram as leis da natureza e seus ciclos, né? Olha, o ciclo da água. Então, depois de chover, né, na realidade, as plantas recebem a chuva e podem crescer. Então, sem chuva, as plantas não podem crescer. Ah, mas as chuvas vêm de cima. Ah, então quem está mandando está lá em cima. Ah, então o Criador está no céu. Porque senão as plantas não podem crescer. Então, até ele viver apenas dos seus instintos, das suas emoções, das reações às emoções que ele vivia, né, na realidade, e dos impulsos, ele não poderia entender lei universal nenhuma, nem lei regional nenhuma, porque ele estava dominado pelos 5 sentidos. Então, quando ele percebe uma hierarquia de valores, uma hierarquia de leis, um projeto maior, né? Ele começa a sair dessa função escrava de não entendimento, né? Na realidade, de ignorante, dele cumprir um destino que ele próprio inconscientemente está criando, né? Sem poder entender nada, percebendo forças muito maiores na volta dele, como Sol, Lua, estrela, vento, neve, e ele apenas, na realidade, tentando se adaptar e sobreviver a tudo isso, né? Então, ele se comparando com um animal, ele na realidade não faz nenhum tipo de mudança, ele vive de instinto. Então, na realidade, esse processo todo que eu estou falando, tudo isso, quem analisa é a nossa mente. A nossa mente. E a nossa mente humana, né? Ainda estou falando só do ser humano, trabalha com todo grau de separativismo. Então, pela minha mente humana, eu analiso eu como apenas um indivíduo separado ainda da coletividade. Por quê? Porque eu tenho as crenças humanas. Então, eu sou branco, né? 1,70 m e pouco, eu tenho a minha religião, eu tenho meus estudos, então eu continuo pelo plano objetivo, pelo plano físico, sempre fazendo
separação. Sempre fazendo separação. Então chegamos à conclusão que a mente humana tridimensional, ela é separativa. Aí eu representei isso com o número 2, né? E porque ela é separativa, ela vai gerar cada vez mais separação por lei natural. Eu gosto disso, não gosto disso, eu gosto daquela pessoa, não gosto daquela pessoa, eu gosto desse objeto, não gosto daquele objeto, e assim por diante. Isso sempre decepciona a gente, porque isso é uma realidade provisória, tá tudo em mudança o tempo todo. Hoje eu gostava do feijão, agora o feijão já não está mais me satisfazendo. Ontem eu gostava do arroz, agora o arroz não está mais satisfazendo, porque tudo isso, como eu expliquei desde o início, está sendo movido pelo desejo, que é a lei da terceira dimensão. Então, quando eu entendo essas forças todas e esse ensinamento todo dentro de mim, a condição humana também é uma condição de porquês e causas. Então, quem está causando a minha vida são as minhas próprias crenças e os meus porquês. E quando as minhas crenças são limitadoras, quando os meus conceitos são limitadores, o meu mundo tridimensional também vai cada vez ficar mais restritivo, com menor liberdade e com mais escravatura. Então, um sistema gerado por homens que não buscam entender o seu eu superior e que vivem apenas do seu eu humano, vai gerar uma crucificação, né? Uma morte existencial. Agora, chegamos no ponto da morte existencial, né? Eu existo anteriormente à minha mente. Eu existo anteriormente aos meus sentimentos. Eu existo anteriormente aos meus pensamentos. Eu existo anteriormente às minhas sensações. Eu existo anteriormente aos meus desejos. Eu existo anteriormente de ter perna, cabelo, corpo físico, unha e etc. Quando eu chego a essa conclusão, começou o meu autoconhecimento. Cheguei no ponto de iluminação. Pela primeira vez eu fui iluminado. Mas não é porque eu fui iluminado que eu não posso perder a minha iluminação. Porque, como eu expliquei, aqui está tudo em movimento. Então, a partir do momento que eu descubro que quem me ilumina é o meu eu, e mais uma descoberta que eu faço, esse meu eu é completamente preenchido de luz. O meu verdadeiro eu não me falta nada. Então toda a busca que eu fazia externa passa a ser de conhecer o meu verdadeiro eu. Quem eu sou. Essa era a mesma busca do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Abraão, Isaac e Jacó, quando fala eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Jacó, Abraão, Isaac já buscavam o seu eu divino. E aí passaram isso para as tribos também buscarem o seu eu divino. Aí Moisés vai libertar o povo mostrando o eu divino e etc. São todas as histórias para que a gente se conectasse com o nosso eu divino. Não eram conquistas exteriores, porque, como eu expliquei, toda conquista exterior ela é provisória e separativa. Toda, sem exceção. Não que eu não vou manter uma individualidade, né?
mas essa individualidade existe em mim para que eu conheça o meu eu. E esse meu eu, na realidade, está ligado ao todo. É o Paramatma dos hindus, né? É a alma divina dos hindus, o Espírito Santo dos católicos tem o mesmo significado. A busca da paz e da plenitude, né, através do eu. Então, entendendo um pouquinho da história da terceira dimensão, eu posso dizer também que tudo na terceira dimensão foi dividido em 3 níveis, né? Em 3 níveis. E a minha falta de comunicação com o meu eu divino, né, causou que eu achasse que eu era apenas uma parte de mim. Por quê? Porque eu também tenho um eu animal. Eu também tenho um eu humano. E tem outros eus também. Por isso a palavra Deus, Zeus, cheios de eus, né? Cheios de partes, né? Na realidade que cada uma parece ter uma vontade separada da outra. Então parece que eu não sou um corpo unificado, que eu não sou uma unidade. Então a partir do momento que eu tenho um eu animal, realmente o eu animal não pergunta nada sobre a existência. A nossa forma animal, a nossa alma animal, ela não está preocupado em saber de quarta dimensão, se tem uma mente, o que é pensamento, que o sentimento faz sofrer e assim por diante. E esse eu animal, né, na realidade, faz parte de mim. Assim como o meu ego animal faz parte de mim. Mas eu tenho que perceber quando ele atua sobre mim. É quando vem uma voz interior para mim dizendo: não existe vida eterna, acabou a vida após a morte, né? A vida não tem propósito, nenhum sentido, e etc. E quando esse eu animal atua nas pessoas, a comunicação animal vai gerar uma mente grosseira, só ligada aos sentidos físicos, na busca do aqui e agora, e assim por diante. Quando eu tenho um eu humano, ele não sabe o princípio das coisas, né? Ele está sempre perguntando os porquê. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Né? Por que eu estou vivendo isso? Mas ele já pergunta o porquê. Porque ele quer saber a causa das coisas. Ele também ele também não é confiável. O ser humano não é confiável. Muito menos o coração humano também não é confiável. Porque ele não sabe de onde vêm os porquês. Né? Tem o porquê, mas ele não tem a resposta. Então ele pode buscar essa resposta de várias maneiras que não chegue a resultado nenhum verdadeiro. Né? Então ele pode buscar a resposta porque pelos 5 sentidos, pelo clima, pelo pai, pela mãe, pelo inimigo, pela magia, por isso, por aquilo e etc. Mas a gente já sabe que existe um eu humano dentro de nós. Nós somos seres humanos e vivemos perguntando o porquê das coisas e questionando, e porque questionamos, podemos ter dúvidas, e essas dúvidas nos levam a o conhecimento. Então, o ser humano busca conhecer através do bem e do mal, né? E poder compreender as suas vivências, compreender os seus sentimentos, compreender os seus pensamentos, compreender as suas ações. Então, temos um eu humano e esse eu humano está totalmente ligado ao nosso coração. Então, quanto mais a gente ilumina o nosso coração, mais a gente entende o propósito da vida humana, como eu já citei em outros áudios vídeos. Né? Como citei em outros áudios vídeos, né?
a vida humana serve para que a gente conheça um Criador que é sumamente bom, né? Então, quando a gente perdeu a noção que as nossas crenças limitantes e dos nossos pais, e que tudo que a gente é influenciado, clima, instinto, né, sensações, etc., podem desviar a gente do nosso propósito, da busca do nosso eu verdadeiro, né, que seria um eu divino. Aí as pessoas podem perguntar: Celso, mas quando é que eu descubro um eu superior? Qual que é, o que acontece comigo quando eu estou descobrindo esse eu superior? Você vai deixando de ser materialista e você vê que as suas conquistas materiais não vão tirar você da sua frustração e angústia de alma. Que a sua alma humana não é preenchida por conquistas materiais. Então, não é com casamento, nem tendo filho, nem sendo mais rico, né? Tudo aquilo que não traz um significado para a sua vida, que não traz um sentido para a sua vida, passa a ser secundário, passa a não ser algo mais mais relevante, mais importante. Então, o eu superior busca cada vez mais evolução espiritual, porque depois do eu superior tem o eu cósmico, depois do eu cósmico eu divino, e isso que a gente aprende nos 7 níveis de consciência, que dentro do nosso corpo físico está a nível energético, que a gente chama de chakras, roda de energia. Então, cada chakra determina um padrão de consciência físico, moral, né, espiritual e assim por diante, e com isso nós vamos conhecendo o nosso ser, que está sempre em mudança. A única coisa que não está em mudança é o nosso eu divino. Esse eu divino é imutável. E como ele é imutável, ele cria leis imutáveis também. Então nós, em busca do nosso eu divino, que é uma busca interior, né, na realidade, que vem da minha individualidade, buscando se conhecer, porque essa individualidade vai gerar uma unidade cada vez mais elevada, né? Na realidade, não uma individualidade separada de um corpo maior. Ao contrário, quanto mais eu sou indivíduo, mais eu pertenço a algo maior e mais eu recebo essa energia de algo maior. Por quê? Porque daí eu vou unindo as partes separadas, né? Até se tornar, né, a perda dessa individualidade e ser um todo maior. Então, quando eu unifico forças, eu posso ter uma expansão maior de consciência e abarcar o todo. Esse processo, então, que eu aos poucos fui falando da terceira dimensão, isso tudo é só terceira dimensão que eu estou falando, me leva a entender que existe uma quarta dimensão, que não existe mais interesses materiais, ou provisórios, ou sem significado. Que tudo na minha vida tem que ser preenchido por consciência, e essa consciência, né, é conhecida através da luz. Então, ao contrário de que muitas pessoas dizem para mim, não, mas eu já trabalho na quarta dimensão, eu já sei isso. Não, quando você está tendo buscas
materiais, né? Enquanto você acredita que a tua vida ainda, você está frustrado porque você não tem um emprego, ou porque você não casou, ou porque você não teve filho, ou porque você não fez faculdade, ou porque você não tem dinheiro, você não está se preenchendo de luz. Porque o teu eu já tem tudo isso preenchido em luz. E como luz vira matéria, Einstein provou que matéria é luz, e a gente já sabe isso, porque debaixo da matéria tem os átomos, né? E esses átomos, na realidade, debaixo deles tem partículas infinitesimais, até chegar a partículas astrais, espirituais, até chegar na partícula divina, que hoje a física quântica já fala disso. Então, quando você está na sua busca material, tentando ainda se justificar, porque na realidade é uma falta de autoestima e de autoconhecimento e de valorização interna do seu eu, né? Falta de autoconhecimento, você ainda está sobre o véu da ilusão. E como você está sobre o véu da ilusão, você não percebe que o autoconhecimento de um calendário maia, de uma Bíblia sagrada e etc. vai te desmascarar, vai tirar essa máscara de você, vai mostrar para você ainda que você não está querendo a busca da verdade, né? Quando você atinge uma quarta dimensão, e não estou dizendo que você vai ficar na quarta dimensão, mas quando você sabe da existência de uma quarta dimensão, é quando você já percebe, por lei natural, que já existe um eu superior que não tem nenhum interesse em bens materiais e nem conquistas materiais, né? E que a única busca dele é uma evolução espiritual. Então, esse eu superior que se apresenta como um anjo, né? Um anjo pode evoluir aumentando seu grau de luz sobre as leis universais. E, de certa forma, vamos colocar um ser de luz fazendo bem para o seu protegido, que seria o seu eu humano. Então, seu eu humano diz pergunta os porquês, e o anjo da guarda te guia como uma ave que está andando no céu assim e vai para distâncias muito maiores do que você e vê todo o caminho e vai te dando, através de sinais e pistas, né, como você chegar lá nos seus objetivos, né, respeitando a sua evolução. Então, quanto mais você se torna um ser espiritualizado, né, energia, frequência de luz, automaticamente seus interesses materiais também teriam que terminar, e aí muda a sua visão de vida, de espaço, que eu vou explicar a tua visão de vida de espaço, passa a ser o tempo, né? Então a nossa visão de vida, de espaço para tempo, o espaço é norte, sul, leste, oeste, 4 direções, vezes 5 sentidos seriam 20 etapas. Pés e mãos, 5, 10 dedos na mão, 5 dedos do pé, mais 5 dedos do pé, 20. Em busca de conquista material, em busca de reconhecimento humano, em busca de glória, sucesso, fama, status, poder, reconhecimento, tudo a mesma coisa, né? Tudo tem o mesmo significado. Então, essa busca de 4 vezes 5, 20, vezes 3, que é o passado, presente e futuro dentro do tempo tridimensional, é igual a 60. Então, se cria uma civilização de 60 minutos em busca de money, dinheiro, negócios, business,
sendo que isso seria a satisfação. É a satisfação só do mundo animal. Do humano, o mundo humano, você não tira as suas angústias, porque ele está desobedecendo o seu eu superior. E como lei de desobedecer o seu eu superior, você vai receber advertência interna, né? Você vai receber advertência, e essa advertência interna vai ser mostrada por fatores externos. Frustração, sofrimento, angústia, medo, desarmonia, desequilíbrio, infortúnio, desgraça e etc. Então, entendendo que a terceira dimensão, o tempo, tem a ver com os valores terrestres, né? Herdados pelos nossos pais, pela nossa cultura, né? Demonstrados pela impureza do nosso sangue e também, infelizmente, pela maldade do nosso coração, quando aparecem aqueles sentimentos que são contrários à nossa evolução espiritual, não? Criamos o nosso próprio destino, né? Primeiro dessa forma individual, pelas minhas crenças e pensamentos, como eu expliquei, né? Sentimentos e atos, palavras e ações, né? E depois, quando eu tomo a consciência de uma quarta dimensão, que o meu eu humano está perdido. Que o meu eu humano precisa de guia, precisa se guiar, precisa entender as leis do universo. Que esse meu humano que reclama através de angústia, sofrimento, dor, sensação, insatisfação, né? A minha mente pode estar impurificando o meu espírito, né? Que meu espírito humano, né, está sendo totalmente ainda toldado de consciência, toldado de uma comunicação maior. Então, a partir desse momento que a minha comunicação interna está truncada, eu teria que parar tudo. Eu teria que parar e refletir, né? Se eu não tiver uma comunicação com o meu eu superior, né? Se eu colocar uma barreira através de sentimentos, pensamentos e desejos que não são o meu eu, mas que eu sou atraído por eles, ou crio situações que eles penetram em mim, ou que eles aparecem em mim, tanto faz, né? Na realidade, vindo de dentro para fora ou de fora para dentro, né? Eu preciso eliminar qualquer barreira que truncou essa comunicação, que não deixa eu entender os meus propósitos maiores, que não deixa eu ser um ser humano consciente da quarta, da quinta, da sexta, da sétima e do infinito, né? Das dimensões superiores. Então, esse trabalho é o trabalho espiritual, né? O trabalho espiritual é um religare do meu eu humano, que a partir de agora tem que começar a passar pelo sacrifício, porque ele tem vida, né? O animalzinho não tinha vida, né? Se o animal tem vida, o eu humano também tem vida. E esse eu humano agora precisa ser crucificado. Aceitar a sua cruz. Aceitar que quando ele se movimentou pelas 4 direções, ele perdeu a razão de um centro divino, um centro do seu próprio eu. Então, se a gente colocar passado, presente e futuro, 4 direções, mais 5 sentidos, dá o número 12. Então, quando eu pedi para vocês estudarem os 12 signos do zodíaco, esse livro que eu indiquei, né, de Howell Portas, as 12 casas astrológicas,
a que conta toda a história da terceira dimensão, inicia também a quarta dimensão em todos os seus níveis, né? Explica toda a... Então, quando eu estudo o zodíaco, né? Quando eu consigo estudar o zodíaco, eu vou entender que a nível tridimensional eu estou completamente preenchido, e como estou estudando já as leis de um plano onde a energia vai tomar a forma da mente minha, eu também estou indo para a quarta dimensão, né? Então eu consigo entender que a minha vida está toda programada pelo zodíaco, da grande importância de entender o meu mapa astral, mas que eu estou entendendo ainda num plano muito pequeno, porque eu tenho que purificar meus sentidos, purificar minha mente, purificar meu espírito para poder aprender mais. Aí eu posso aprender mais, né? Por quê? Porque eu vou perceber que eu tinha o problema de entender a visão espacial de forma muito limitada, com padrões terrestres. Eu pensava que a Inglaterra, né, é um país que é super importante, mas eu não sei que tinha Júpiter, tinha Urano, que lá existe vida, não importa se é nessa dimensão, que existe outras galáxias, outros planetas, que também é espaço tridimensional. Na realidade, que também ocupam a terceira dimensão, porque o todo é um. Então, como será que é o zodíaco em Marte? Como será que é o zodíaco em Júpiter? Então, não faço a mínima ideia, porque isso foi uma tradução para que eu pudesse evoluir no planeta Terra, dado por seres de luz de altíssima evolução, né? Então, primeiro eu tenho que reconhecer a minha ignorância tridimensional, né? Transformar as trevas em luz, para depois chegar no meu chakra cardíaco, que já pertence a uma quarta dimensão, e perguntar e descobrir por que o meu ser humano estava sempre frustrado, sempre reclamando, sempre angustiado, sempre com medo, sempre ansioso, sempre desejoso e etc. Né? Porque o meu eu humano está precisando de luz, que é fornecida pelo meu superior. Então ele tem que fazer um sacrifício que seja aceito, né? E o sacrifício no tarô é o arcano 12. Então eu preciso conhecer as 12 fases zodiacais, né? As 12 frequências de energia, para eu entender depois um calendário maia. Aí eu entro no calendário maia, onde eu já indico os livros, né? Sincronário da Mente, Sincronicamente, né? Livro de Estudos do Tempo e Manual dos Magos da Terra, que era o antigo Sincronicamente, né? Tem os dois, vocês podem achar esse mais em sebo. Esse é vendido agora, Sincronicamente. Você entra lá no www.sincronariodapaz.org e eles te vendem lá. E também tem esse almanaque desse ano e etc. Agora, mexer com o calendário maia, que já trabalha diretamente com a luz e com as virtudes que nós temos que ter para passar para outras dimensões, iniciando pela quarta dimensão, onde a dimensão do tempo não é como a gente conhece no tempo terrestre, mas sim só por experiências espirituais, né? Onde a gente percebe que, por exemplo, quando eu coloco a mão no fogo, parece que o tempo não passa nunca quando está queimando, porque eu estou tendo uma experiência negativa, porque eu estou sofrendo muito, sentindo muita dor, o tempo é de um jeito. Então, na realidade, quando eu coloco a mão, fico numa piscina ou vou numa
numa banheira de furô e quero que o tempo não passe nunca e etc., eu sinto que o tempo está muito mais presente em mim, eu não estou fugindo do tempo, eu quero que ele permaneça em mim, porque eu estou tendo uma experiência extremamente prazerosa, eu vou entender que a minha mente não está mais pertencendo à terceira dimensão, ela entra na quarta dimensão, que não é só o tempo da Terra, entre o tempo da Vênus, da galáxia, o tempo dos ciclos, onde o tempo são ciclos cósmicos e a maioria totalmente desconhecidos por mim. E por isso não tenho como fazer essa conexão, ligação, porque eu não tenho conhecimento disso. Isso é outro vídeo que eu vou começar a falar exatamente sobre os selos do calendário maia, mostrando para nós que enquanto que a gente tiver uma vida completamente materialista, esse material que a gente vai olhar nem vai parecer funcional. Eu falei, para que eu vou usar isso? Né? Porque no fundo, enquanto a busca das pessoas foi de sobrevivência, né? Ganhar dinheiro e etc., que faz parte de nós, a gente não tem como escapar disso, que faz parte de nós, mas não somos nós. Fazer parte não quer dizer que somos nós. Fazer parte é que integra nós, né? E a gente confunde uma coisa com outra, né? Eu pego a aparência, aquilo que é uma parte, pensando que é o todo. Então, enquanto nós não nos libertarmos dos nossos condicionamentos, né, da alma, da mente, dos sentidos e do corpo físico, muita gente vai olhar isso aqui e falar assim, ah, mas é muito elevado. Ah, mas isso aqui só tem sabedoria. Isso aqui não tem um sentido prático. Como eu vou usar isso no dia a dia? Isso aqui é um instrumento de autoconhecimento. Calendário maia é instrumento de autoconhecimento da época das pirâmides. E não dá para comparar a busca da época das pirâmides da busca do reino da Babilônia que nós vivemos. Né? Calendário maia é para altíssimo grau de busca, evolução espiritual sem fim, para você se tornar um mestre ascensionado, para se tornar um Buda, um Jesus, um Moisés, né? Para você ter uma mente crística. Ele não tem outro objetivo. Você pode usar isso também para qualquer coisa, porque como eu expliquei, a parte, né, faz parte do todo, mas o objetivo dele é a sua evolução, entender leis universais e entrar em sintonia com o seu divino. Muito obrigado.